E eu gostaria de dividir com os irmãos Lucas capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo. E o verso 11 assim: apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar onde estava Zacarias. E ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. E o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e vai chamar João. Você vai ter alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Verso 18. Então Zacarias perguntou: como eu terei certeza disso? E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, e sempre estou diante de Deus, e eu fui enviado para te falar estas boas novas. E Zacarias nada disse, e o anjo disse: ficarás mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas acontecerem, pois não crestes nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. E a história continua, verso 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da tribo de Davi, e o nome dela era Maria. E o anjo apareceu e disse a ela: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. E ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e temerosa, como Zacarias. E o anjo disse: pois encontraste graças diante de Deus. Você vai ficar grávida, vai dar à luz um filho e o nome dele será Jesus. E Maria disse: como isso pode acontecer? E o anjo respondeu: o Espírito do Senhor virá sobre ti. O poder do Altíssimo te encobrirá. Porque para Deus nada é impossível. E Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. E o verso 45, nós vemos Isabel falando de Maria: bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Irmãos, nós temos uma mesma situação, irmãos. Um anjo visita duas pessoas e traz a mesma notícia. Você vai ter um filho, vai se chamar João. Você vai ter um filho e vai se chamar Jesus. As duas situações eram impossíveis, porque Isabel era estéril e Maria era virgem. Então nós estamos diante das mesmas situações. A Bíblia diz que Zacarias, quando viu o anjo, se assustou. Maria viu o anjo, se assustou também. E os dois receberam a mesma notícia: não temas. A mesma palavra foi dita aos dois. Ao ouvir essa palavra, Zacarias responde: como eu posso ter certeza disso? Zacarias exige provas. E o anjo disse para Zacarias: eu sou Gabriel, estou vindo da parte de Deus. E Zacarias não tem nenhuma outra reação. Então o anjo diz: você vai ficar mudo, Zacarias, porque você não creu. Quando Maria ouve a mesma coisa que Zacarias ouviu: não temas. Ela não pede provas, irmãos. Ela pede uma explicação. Eu não estou entendendo. Como isso pode acontecer? E o anjo disse: isso, Maria, é coisa de Deus. Isso é coisa do Espírito Santo do Senhor. Porque para Deus, Maria, nada é impossível. E esta palavra, irmãos, foi suficiente para Maria dizer: é coisa de Deus? Então eu creio. Irmãos, ontem a irmã Silane estava
comentando sobre a palavra do pastor na live retrasada, que também ardeu muito no meu coração, assim como no dela, e eu acredito que de todos os irmãos. E ele falava da confiança incondicional de uma criança. E quando a gente ouve essa palavra de Maria, eu me lembrei assim, a mesma coisa quando a gente diz para um filho, você tem que fazer isso. E ele diz por quê? Aí você diz assim, porque sim. Você não precisa nem entender. Eu falava muito isso pro meu filho. Ele falou, eu não estou entendendo. Agora você não vai conseguir entender. Você não precisa entender, você só precisa obedecer. Foi mais ou menos isso que Deus, através do anjo, disse para Maria e disse para Zacarias. Só que Zacarias teve uma atitude de incredulidade. E Maria, irmãos, teve uma atitude de fé. Quando ela diz, eu não sei como vai acontecer isso. E o anjo diz, você não sabe, mas é coisa de Deus. E para Deus, Maria, nada é impossível. Maria disse, eu creio, aqui está a serva do Senhor, cumpra-me a sua vontade. E Isabel, ao referir-se de Maria, diz, feliz a que creu. Então, irmãos, nesta manhã, Deus nos convida tão somente a crer, segurar na mão dele e deixar ele seguir, mesmo que a gente não esteja entendendo nada. Mesmo que o nosso coração esteja temeroso e assustado, a palavra é não temas e creia. Irmãos, Deus é como um jogador, né? A nossa vida é um jogo de xadrez. E Deus, eu ouvi isso de alguém e isso calou também no meu coração. A nossa vida é um jogo de xadrez e Deus é o sábio jogador. E Ele sabe a hora exata de dar o checkmate. Irmãos, você só precisa esperar Ele mover a pedra. Não mova. Aguarde a ação de Deus, como Maria aguardou confiante. E eu gostaria ainda de dividir com os irmãos o que a gente leu ontem, não sei se todos leram, anteontem, no presente diário, né? Essa devocional, esse livro de devocional que a gente tem e a gente utiliza nas mensagens diárias durante o ano. E aí o autor, referindo-se de Davi e Golias, ele diz, Deus não se impressiona com padrões humanos. Viu, irmão Robélia? Marina, Martinha, Mandores, viu? Deus não se impressiona com padrões humanos. Para o homem tá difícil, para o homem tá impossível, não tem problema. Deus não se impressiona com isso. Verso 2, Deus usa o que temos e o seu poder. Irmãos, 3, citação 3 do autor aqui, somente Deus escreve as melhores reviravoltas da nossa história. É quando a gente menos espera que Ele move a pedra e faz o checkmate. Não importa qual seja o seu gigante, hoje esteja certo de que com a ajuda de Deus você pode enfrentá-lo. Deus usa quem Ele quer, os recursos que Ele dá e da forma que Ele planejou. Vamos deixar Deus ser Deus, irmãos, na nossa vida. E dizer, Senhor, como Maria, tão somente eu estou aqui. Eu só quero dizer para o Senhor que eu creio. Eu não sei qual a vontade do Senhor. Eu não sei como o Senhor vai fazer isso. Mas uma coisa eu posso oferecer ao Senhor, é um coração cheio de fé, um coração que crê no Senhor incondicionalmente. Então nosso clamor nesta manhã, irmãos, é que a gente ofereça esse coração a Deus e dizemos, Senhor, nós estamos aqui tão somente submetidos à Tua vontade, ao Teu querer, crendo que no momento certo, da forma do Senhor, o Senhor vai agir. Amém, irmãos?